barra apresentação do Neymar, o Santos estava numa pilha louca. Se você vira o primeiro tempo ganhando por 1-0, a tendência é que essa pilha acabe desmanchando o adversário. Mas não, aí você toma o gol de lateral no final do primeiro tempo, e aí, meu velho, aí... E aí, cara, acho que o São Paulo foi muito mal defensivamente. Acho que a discussão do jogo, ela é importante com esse aspecto do envolvimento e tal, mas a discussão do sistema para jogos fora de casa, ela é muito necessária. E teria que ser testado esse sistema. E ele teve várias situações de fragilidade defensiva. O gol, e acho que o Santos armou muito bem para isso. O segundo gol, o gol do menino, que jogou muito bem, é aquele 2-1 no lateral esquerdo, que vai acontecer sempre quando o Oscar estiver em campo, porque ele não vai voltar como ponta esquerda, né? E aí, depois do segundo gol, o Zubeldia enterrou o time totalmente, quando ele faz a substituição do Pablo Maia pelo Ferreirinha. Os pontas do São Paulo iniciam num péssimo momento, né? E aí, desfigurado, né? Sem ninguém no meio de campo, o São Paulo poderia ter sido goleado. Com atuações individuais muito ruins, atuação coletiva péssima, mas eu acho que serve de lição, né? Serve de lição para algumas coisas, tem de servir. Aquela empolgação também estava um pouco exagerada, o São Paulo já não tinha jogado bem contra a Portuguesa, foi o Rian que tirou um coelho da cartola, aliás, quando fez um outro gol de novo hoje. E o São Paulo, como você falou, não vai ganhar todas, está em formação ainda e vai ter muita dificuldade em buscar a melhor campanha lá, que estava aquele sonho da melhor campanha. Agora fica numa situação bem mais limite ali, ainda é líder da sua chave, mas perdeu a gordura. E agora vai ter que correr atrás e a ver como vai se portar. Por exemplo, se o próximo jogo do São Paulo é contra o Palmeiras no Allianz, eu não jogaria jamais com o quarteto. Nem eu. Né? Mas aí vamos ver como é que vai ser a situação. O próximo é o Mirassol, que é um bom time no Morumbi na quarta-feira. Muito bem, mandem aí as suas mensagens, respondam. Fale sobre o importante, antes que a galera comece a destilar todo a bile. Precisamos dos 300 mil inscritos para justamente... Sim. O quarteto se mostrou inviável para o jogo físico fora de casa. É um pouco o que a gente está falando. É uma mistura das duas coisas, eu acho. Eu acho que é difícil jogar com o quarteto, mas também, se você chegar com um time pilhado, que vai ganhar todas as divididas, ou com falta ou sem falta, não sei o quê, você tem que, pelo menos, jogar no mesmo tamanho, do mesmo jeito. Você vai jogar mole, vai perder. E foi o que aconteceu. E aí poderia perder em qualquer lugar, na Vila ou em qualquer lugar que fosse. Evidentemente que o clima da chegada do Neymar deixou todo mundo maluco na Vila. Weber, não pode por base por medo de errar. Ferreira, Eric e companhia erram todas as jogadas. Colocar Rian aos 89 minutos é pedir para o torcida perder a paciência. Cara, sinceramente, eu acho muito difícil de entender isso. Não sou treinador, mas, cara, a entrada dos dois, cara, você desanima na hora. Você fala, eu acho que essa é uma coisa nova dessa temporada. Esses jogadores já foram muito queridos. Eu nunca gostei de ponta. E acho talvez o que esse começo de temporada mostra com esse novo time é que esses caras aí eles vão ficar para trás. Eles estão tendo as oportunidades, né? Mas, cara, olha, eu vou te contar. Dureza. Vamos tentar emplacar uma pergunta na coletiva aí, né, Arnaldo? Vamos ver se a gente consegue. Vamos tentar. Então, Renan, começo de temporada, né? Ainda bem que foi agora, contra o Santos, beleza, um jogo que perdeu e tudo bem, né? Eu acho que essas coisas têm que servir de aprendizado, entendeu? Ver que não vai, talvez não dê para jogar com esses caras todos num jogo como esse, com todas as questões, o fator Neymar, o campo encharcado, e se você insistir em jogar assim e jogar a meia bomba, você vai perder. E não só do Santos, vai perder um monte de jogo. E acho que a gente espera que o Zubeldia perceba isso, né? Não insista, vamos ver. Cara, pouca coisa salvou, mas não acho que o Luciano tenha sido o pior, não. Acho que muita gente foi mal. Pior, tem muita gente na fila. Tem muita gente na frente dele, viu, Toné? Cassiano César, Zubeldia hoje mostrou que não tem um plano B para esse time. Colocar o Oscar de segundo volante e longe do gol foi de uma burrice sem tamanho, matou o time. Eu também não entendi essa substituição, você entendeu, Arnaldo?
Eu achei muito precipitada. Tava 2-1, tinha um caminhão de jogo ainda pela frente, né? Ela poderia ser uma substituição limite. O Oscar, para quem não sabe, lembra, muitas vezes jogou de segundo volante no Chelsea, né? Mas não é essa a questão. É que o jogo não estava. Faltava 10 minutos para tudo ou nada. O jogo tinha 15 minutos do segundo tempo e foi uma alteração de tudo ou nada. O Pablo estava mal? Estava. Não estava achando ninguém? Não. O Soteldo deitou nele? Sim. Mas aí, trocar o Pablo por um ponta, para mim, é quase um suicídio, né? Poderia ter entrado Bobadilha, um outro jogador de meio de campo, por exemplo, né? Mas aí eu acho que ele arriscou, mas não precisava arriscar naquele momento do jogo, né? E aí eu acho que o time afundou, o time já estava mal e afundou de vez com essa troca. Depois dessa troca, o São Paulo podia ter sido até goleado se o Santos tivesse gás, perna e insistisse. Vamos lá. Anderson Silva, boa noite, senhores. Pode colocar essa derrota na conta do Zuba. Não se joga clássico com um volante. Se ele acha que com esse quarteto vai conseguir jogar todos os jogos importantes, vão sofrer muito no ano. Espero que... Então, são duas coisas diferentes, né? É aí que tá. A galera ela não quer o quarteto fora de casa, quando é time forte, como eu, ou ela não quer o Ferreirinha no lugar do Pablo com uma alteração, né? Porque o Ferreirinha no lugar do Pablo não é nem quarteto, é quinteto, aí acaba. Mas a questão, para mim, ela precede a alteração desastrosa. Eu achei que o time, como você falou, ou esse time com quarteto, ele se impõe literalmente também nas questões de marcação, pressão, de sufocar o adversário, tal, ou ele não vai servir, correr atrás do adversário com esses quatro aí não adianta, né? Um time, foi a grande burrada do Corinthians no Morumbi. O Corinthians não atacou pelo lado direito, com o Mateuzinho. Se o São Paulo pegar um time qualquer que jogue com o quarteto, com um ponta direita e um lateral direito que passe, o São Paulo vai se ferrar, porque o Oscar não volta como ponta, e nem tem que voltar, não tem, né? Mas essa é a questão desse sistema desde o início. O Guarani deu mais dificuldade do que o Corinthians. O Guarani jogou um pouco por ali. Isso. Já dá para notar alguma coisa. Mas era Morumbi, São Paulo fez 1-0 no começo, tal. Agora, fora de casa, eu não gostei também do quarteto. Depois da substituição do Pablo lá pelo Ferreirinha, aí é pá de cal. Boa noite, Zubel e Dia. Tragam verdades. Ferreirinha tem que parar de ter todo esse espaço. Eu acho muito. Ferrarese ser testado titular e Enzo está jogando sozinho na esquerda nesse esquema. Time capenga e sem pegada. Hoje foi assim, Rafael. Contra o Corinthians não foi, mas então, o contexto era bem outro. Weber, não precisa contratar ninguém. São Paulo. Zubel Dia só faz as mesmas trocas. Outros times têm jogadores de 11 anos fazendo gol. E no São Paulo, essa é a sei lá o que, para subir na hora certa e só põe na fria. Que porra, Zuba, diz aqui o Weber. Botou o Rian no finalzinho lá, né? Faltava 2 minutos para acabar o jogo. Também não ia mudar a vida de ninguém, né? Mas assim, diante de todo o frisson que tá em cima do cara, tudo bem que o jogo tava difícil, não sei o quê, mas será que não podia pôr o cara um pouquinho antes? Era melhor pôr o Eric mesmo, o Ferreirinha, sei lá. Né? Por exemplo, quando saiu o Luciano, não podia ser o Ian Francisco? Bom, mas aí, poderia, mas eu acho que assim, o jogo tá 3-1 já. Aí é botar o cara na boa, não. Quero botar o cara no campo encharcado contra o Zé Ivaldo. Você viu o que o Zé Ivaldo faz no centroavante? Como é que ele bate no Caleri, no André Silva e tal? Eu acho que ele colocou o cara quando tava um outro centroavante. Foi a mesma substituição que ele fez na Portuguesa. Ele coloca o Rian com já o outro centroavante no campo de fazer o segundo, né? O segundo, fazer a função do Luciano. Mas aqui tá, eu acho que o Eric e principalmente o Ferreirinha eram opções até o início desse ano. O Ferreirinha foi titular do time. Só que o cara, ele vai, eu imagino que ele vai perdendo espaço para os outros, né? Alexandre Aguiar. E o jogo estava muito violento. Estou falando para o Rian. O Santos bateu quanto quis. O Luiz Flávio é um banana. Então, assim, o moleque também, né? Vamos ver como é que. Né? Alexandre Aguiar, time péssimo, mas nesse campo é difícil. Maia, Alisson e Caleri voltando de contusão. Lucas, Luciano, Arboleda e Oscar mal
mais veteranos, será que vão com tudo para um jogo num campo desse? Pois então, é o que a gente está falando. Será que era para escalar esse time? Eu sei que é engenheiro de obra pronta, falar agora. Pelo menos testou nesse jogo, começo de temporada. Mas acho que é um sinal de alerta importante. Glauco Camargo, Zuba errou feio hoje, não em começar com os 4, mas em insistir neles, mesmo vendo que nosso meio estava vazio. Quarteto é para alguns jogos, vi que ia dar merda no gol de empate. E vocês são F, diz aqui o Glauco Camargo. O Caleri falou no final, eu acho que ele tem razão. Até os 30 minutos o São Paulo estava fazendo um jogo ok. Saiu o gol, conseguiu o mais difícil. Estava sendo pressionado já, mas aí faz o gol. E aí, não consegue. Aí o São Paulo relaxou, né? Relaxou. Tomou um gol de lateral, né? Perdeu duas casquinhas. Aliás, o Tiquinho jantou o Arboleda e o Sabino juntos. O Sabino no lateral, ele perde a casquinha até pro Guilherme, que é pequeno. Isso. E eu achei que o Rafael também falhou, botou a bola em jogo, deu um tapinha. Foi um jogo ruim de todo mundo. De mão mole ali. Coletivo individual. E aí aquele gol, eu acho que colocou o Santos no jogo. Né? Um gol num momento importante. Foi da partida e deixa o Santos com motivação. E no segundo tempo, um lance antes do gol do Santos, o São Paulo teve uma boa oportunidade. Mas é aquilo. Para mim, o problema do quarteto é essa dobra no lateral esquerdo que vai acontecer. E não precisa ser nenhum mestre tático, Caixinha ou auxiliar do Caixinha para chegar a isso. O Oscar não vai voltar e vão fazer não vai voltar pelo lado, né? E vão fazer 2 contra 1 contra o Enzo Dias, né? Tem uma coisa que eu estou pensando aí, Gironi, porque eu acho que essa questão, você pode ter opções pelo lado do campo, né? Aí que tá, né? O William Gomes já não tá mais. Para mim, o William Gomes seria à frente do Ferreirinha e do Eric. O Ferreira novo ainda tá cru, né? Tipo, errou tudo contra a Portuguesa e tal. Uma coisa que pode acontecer em breve, não no próximo jogo, mas em breve, de repente, quando for fazer essa coisa por um lado do campo, ele colocar juntos o Wendel, que vai chegar, e Enzo Dias. Porque o Wendel também é um jogador que sabe atacar bem pelo lado do campo, né? Porque os pontinhas, cara, desse jeito, não vai rolar. Você utilizar outros jogadores pelo lado, né? A galera falando que o Rafael pipocou, que o Rafael é grosso, cara. Há uma semana o cara era um gênio, né? Que fez a. Não, faz parte. Às vezes o cara joga bem e joga mal. Acho que hoje foram todos, menos o Alan Franco, que aliás, como faz falta contra o Corinthians, todos contra o Corinthians foram bem, quase todos hoje foram mal. Não. Leonardo Gonçalves, hoje um time entrou para jogar uma final e outro de salto alto, some isso ao gramado e Trace ficou pouco. O Eric, entrar antes do Rian, é um escárnio. Eu acho que quando tem essa substituição, você encomenda uma reclamação da torcida. É óbvio que isso vai acontecer. Né? Você põe o Ferreirinha, não joga nada. Põe o Eric, não joga nada. Mas é que eu entendo, são jogadores completamente diferentes, funções diferentes. Eu sei que são funções diferentes. A ideia função do Ferreirinha não fazer nada, do Eric também. Bom, o Rian Francisco entrou no último jogo e fez um gol. Aliás, o gol da vitória. O que eu estou dizendo é que você pode ter 1000 questões táticas, técnicas. Não, porque o Eric vai fazer não sei o que lá. Pensa na cabeça do torcedor. No meio da semana o cara está enlouquecido com o Rian Francisco. Aí chega um jogo que está tomando uma sova, você vai lá e põe o Eric. E vai botar o Rian Francisco? O Rian Francisco decide o jogo contra o Santos? Por exemplo, ele decidiu contra a Portuguesa, poderia decidir. Mas você acha que o torcedor não tem razão? Ele tá certo. Não, tá certíssimo. Não, acho que a questão pode ter qualquer questões táticas, não. O jogo é feito dessas situações táticas. O que ele tentou fazer como técnico do Santos no momento foi abrir o jogo pelo lado com 2 caras que jogam pelo lado. O Rian não joga pelo lado. Joga em outra função, né? Ok, eu entendo isso, mas você não vai querer que o torcedor acha legal entrar o Ferreirinha. Então, o torcedor acha que o Rafael não presta, que o outro não presta. Não, o torcedor ele tem direito de reclamar. Em algumas circunstâncias ele tem razão, porque um tipo de coisa é mais ou menos como o jogo contra o Juventude no ano passado. Por que o Zubeldia pôs o time completo inteiro que não estava afim de jogar? Em vez de pôr a molecada. O que aconteceu? Ele conseguiu terminar o ano mal. É isso que eu estou dizendo. Mas eu acho que tem algumas coisas. Acho que tem alguma. Mas a responsabilidade é dele ou dos caras que foram para o campo? E não lutaram? Ele poderia ser dele ver o time jogando mal e trocar, por exemplo. Isso que eu estou falando.
ou se antecipar alguma coisa que poderia acontecer e tirar o peso do jogo. E não era o caso de hoje. O caso de hoje é que eu tô falando. Tem um menino, que é o Rian Francisco, que a gente tá falando todo dia, que tá batendo, que é de Cotia, tá batendo na porta da Barra Funda, e aí ele faz 300 substituições e coloca o Ferreirinho e o Eric, que ninguém aguenta mais. Mas é que tá, eu acho que o Rian Francisco merece, sobretudo no início, quando ele está se firmando, entrar em situações minimamente favoráveis a ele. Também, pode entrar. Não no 1-3 contra o Zé Ivaldo. O Rian Francisco, se ele entrasse e não pegasse na bola, ninguém ia se importar. O Eric, se entrasse como entrou e pegasse na bola 100 vezes e errasse todas, tá bom, então, a torcida... Tá bom. Certo. Então, assim, eu acho que a situação agora é rifa esses caras, que é isso, nós no quinto jogo da temporada. O elenco de São Paulo já é o que eu tô falando. O elenco do São Paulo com menos 18 são esses caras aí, minha gente. Olha o banco do São Paulo hoje, né? Sim, mas... Jogadores, você não tem o Rato, você não tem o Michel, tal, e você for jogar pelos lados, você vai ter que colocar Eric Ferreirinho, ou Henrique do Carmo e não sei quem lá. São os caras do lado, Henrique do Carmo e Ferreira. Então tá aí, galera. Tem até um desentendimento, né? Desentendimento não, a discussão ali. É quando o São Paulo perde é foda, velho. Complicado. Mas o São Paulo perdeu ontem, tecnicamente e coletivamente. Foi um jogo ruim. Foi um jogo ruim. Né? E Zuberi muito mal. Foi um jogo ruim de todo mundo. Não sei nem quem criticar primeiro. Porque foi um erro de todo mundo. Né? O time todo jogou mal. Mas que bom que essa derrota veio agora, no Paulistão, porque dá pra ver que o quarteto, ele não pode jogar fora de casa e nem pode jogar todo o jogo no Morumbi, que é um time que se expõe muito, né? Que a gente tava até falando antes do jogo, na provável escalação. Acho que é isso. Comenta aí a opinião de vocês, o que vocês acharam do jogo, dá nota pros jogadores aí, porque foi um jogo muito ruim. Podia ser mais ainda, porque o time tava tão exposto. Uma pena, né? Porque o São Paulo saiu ganhando. E podia entrar na mente do Santos ali. Se acabou por 1-0, o Santos ia se complicar, principalmente psicologicamente. É um time que vem de 3 derrotas. Comenta aí. Todos que querem pro Arnaldo Tirone, link na descrição aqui. É um jogo ruim de todo mundo. Não tem nem o que falar. Foi todo mundo mal. Coletivamente e individualmente. Valeu?